Estamos falando sobre cura e eu acho que muitos de vocês não estavam aqui com a gente, então vamos fazer rápido para que vocês possam nos acompanhar. Existe um número de métodos e formas pela qual a cura pode ser obtida através da palavra de Deus. Existem pelo menos 7. E outros métodos também que podem ser agrupados com um desses títulos. Agora, o primeiro, claro, como mencionamos, João 14, 13 e 14, Jesus disse, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei a fim que o Pai seja glorificado no Filho, e se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E muitos pensam que ele está falando a respeito de oração ali, mas ele não está. Ele está falando sobre usar o nome do Senhor, como Pedro usou a porta formosa do templo com o homem coxo. E ele disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aleluia. Então, graças a Deus, nós temos o direito de usar esse nome. E então, claro, esse nome também funciona durante a oração. Porque em João 16, 23, 24 diz, naquele dia nada me perguntareis. E é o dia que vivemos hoje. Em verdade vos digo, se pedir de alguma coisa ao Pai. Agora, isso é oração. E vou lá considerar em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Bom, todo crente tem o direito de pedir a Deus Pai por cura ou por qualquer outra bênção que a Bíblia declara que é dele. E quando pedirem em nome de Jesus, de acordo com as Escrituras, glória a Deus, Ele vai te dar. Também há um outro método encontrado em Mateus 18, no versículos 19 e 20, quando Jesus diz, em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, olha aí o nome novamente, ali estou eu no meio deles. Então, quando 2 estão unidos e concordando e pedindo no nome de Jesus por cura, glória a Deus, nós temos o direito a isso. Sabe, às vezes é difícil fazer com que as pessoas concordem com você. E você não vai conseguir curar alguém se você acredita que ele vai viver e a pessoa acha que vai morrer. Não há concordância ali. Eu sei porque eu sou pastoreando por mais de 12 anos e muitas vezes eu preciso convencer as pessoas a não quererem morrer. E leva algum tempo para conseguir fazer isso. E durante 12 anos de pastoreado eu nunca tive que enterrar nenhum membro. Agora, não entenda errado o que eu estou falando, eu sei que as pessoas vão viver a vida delas aqui e depois voltar para estarmos com Jesus mais cedo ou mais tarde. Mas eu falo com o meu pessoal que não morra dessa forma, deixe que Deus te cure e depois você morre. Deus não quer que você morra dessa forma com doenças e enfermidades. Deus falou com o povo de Israel e se aplica a nós. Eu tirarei a enfermidade do vosso meio e completarei o número dos seus dias. Amém? Glória a Deus. E também, é claro, temos aquele texto clássico encontrado em Tiago 14, 15, capítulo 5. Está alguém dentre vós doente? Chame o presbítero da igreja e esses façam oração com ele ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Graças a Deus. E também temos Marcos 16, versículo 18. A segunda parte diz, eles colocarão a mão sobre os enfermos e ficarão doentes. Bom, quem é eles que ele está falando aqui? Eles colocarão a mão sobre os enfermos. E se você ler os versículos anteriores, ele diz que pregai por toda criatura, em todo mundo, e quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, é dessas pessoas que ele está falando quando ele diz eles. Aqueles que creem colocarão as mãos sobre os enfermos. Então, todo crente tem o direito de colocar a mão sobre os enfermos em nome de Jesus. É claro que Deus também usa pessoas em formas especiais, mas também vem através da imposição de mãos. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários através da mão. E então, através do seu corpo, porque a sua mão faz parte do seu corpo, e se a gente colocar um verso com o outro, a gente pode presumir que Paulo impôs a mão sobre aquelas pessoas. Porque a Bíblia diz que
Milagres extraordinários vieram através das mãos de Paulo, a ponto de levarem enfermos e lenços, e as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Mas isso também vem através da imposição de mãos. Ah, tá, mas irmão Hagin, mas isso foi apóstolo Paulo? Não, não foi Paulo, foi Deus. Isso que a gente não entende às vezes. Ah, mas Paulo consegue, porque Paulo é Paulo, né? Não, não foi Paulo, foi Deus que trouxe os milagres. Não disse que Paulo realizou milagres. Não, falou que Deus realizou milagres através das mãos de Paulo. Deus foi quem fez. Deus foi quem fez. Aleluia. E Deus não muda. Então, será que o Senhor faz esse tipo de milagres hoje? Sim. Estávamos fazendo um congresso através do rádio em Louisville, Kentucky. Nós tínhamos um escritório e fizemos uma excursão lá. E muitas das vezes fazíamos uma única noite, um programa na rádio. Então, tínhamos 2 noites. Estamos em um escritório no Holiday Inn por 2 noites. Então, na segunda noite, pouco antes do culto, uma irmã se aproximou e falou: irmão Hagin, uma irmã do nosso grupo de oração está no hospital. Ela não está muito longe daqui. E ela tem câncer em ambos os pulmões. E a ciência já desistiu dela. E, na verdade, ela está no oxigênio no hospital e ela agora entrou em um coma. E os médicos falaram que agora ela não sai mais do coma. Você poderia ir e encostar nela e impor as mãos? E eu falei, não, irmã, eu estou sem tempo agora, eu realmente tenho que sair. Mas você tem algum lenço aí com a senhora? Um lenço normal? Eu tenho um lenço aqui. Tirou. E eu falei, quando encerrou o culto, quando a unção do Senhor estava sobre mim, eu impus a mão sobre aquele lenço. E você vai levar esse lenço e colocar nessa mulher, e você toma posse da cura dela e começa a adorar o Senhor. Então eu fiz isso e segui meu caminho. Nós carregamos o carro e fomos embora aquela noite. Então, cerca de 3 meses depois, eu recebi uma carta dessa irmã. E ela falou que... E eu esperei um pouco, eu sabia, esperei de propósito. E ela me falou, me mandou a carta e escreveu. Eu levei esse lenço para a irmã. Ela estava na tenda do oxigênio e eu coloquei esse lenço no peito dela. Cerca de 11h30, eu cheguei lá mais cerca de 9h30, então cerca de 11h30, ela acordou e falou, eu sou curada. Eles a mantiveram lá por 3 dias e não conseguiram achar nenhum vestígio de câncer. Deixaram ela ir para casa e agora ela voltou ao trabalho e está trabalhando pelos últimos 2 meses. Aleluia! Bom, um tempo depois estávamos na cidade em uma cruzada, em um auditório no centro da cidade. E eu mencionei essa história. E então uma senhora apareceu e falou, eu sou a senhora do testemunho. Ela estava com 45 anos e ainda estava viva. Glória a Deus. E uma outra irmã chegou para mim e falou comigo que eu tinha um tumor maligno e os médicos fizeram uma biópsia e chegaram à conclusão de que era maligno. Um dia o Senhor orou por mim e o tumor completamente desapareceu. Eles haviam marcado até minha cirurgia. Quando eu voltei para os exames, eles não conseguiram mais achar o tumor. E eles não entenderam nada do que estava acontecendo, mas eu falei, eu sei o que está acontecendo. Glória a Deus, amém? Então Deus continua curando pessoas. Deus trouxe milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Não foi Paulo. Ah, mas ele era apóstolo Paulo, ele conseguia. Não. Não. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Você conseguiria colocar as mãos sobre um lenço? Sim. Mas se Deus não está nessa operação, então não vai funcionar.
Porque duas coisas podem acontecer aqui. Você pode ser ungido por Deus para fazer isso, e essa unção de cura vai viajar junto com o lenço, ou você só vai colocar as mãos sobre o lenço como um ponto de contato de fé, e quando o lenço encostar a pessoa, é aí que ela vai ativar a sua fé. Amém? Funciona das duas formas. Glória a Deus. Bem, percebemos ontem que... Então falamos sobre dons de cura, e eu vou voltar a falar nisso em um momento. Mas percebemos ontem que nós precisamos ter consciência de que a cura está no plano de redenção divina. E nós lemos também Isaías 53, 4 e 5, eu não vou ler novamente. Mateus 8, 17, lembra que diz que para que cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías, ele mesmo tomou nossas enfermidades. E 1 Pedro 2, 24, bom, esse método de cura, eu acredito ser o melhor de todos, mas não é todo mundo que chega nesse lugar. Mas aqui existe um fato absoluto, que pelas suas enfermidades somos sarados. Essa escritura prova que a cura é nossa. Então a gente simplesmente sabe que pelas suas enfermidades nós somos sarados. Então eu agradeço a Deus pela cura perfeita, pela salvação perfeita. Não é necessário que eu ore ou que alguém ore por mim, ou que a gente peça por cura, porque a gente sabe que a cura é nossa. Mas nem todo mundo chegou nesse conhecimento. Só porque você me ouviu falar, não quer dizer que você sabe também. Em outras palavras, você pode me ouvir falar, olha, eu valho $1 milhão. Eu não valho, mas você me ouviu falar, mas isso não quer dizer que você saiba que eu valho $1 milhão. Porque eu não valho, entendeu? Eu posso até falar para você, olha, eu tenho uma nota de $1.000 aqui no meu bolso. Não, eu não tenho, tá? Mas eu estou usando isso só para ilustrar. Eu tenho uma nota de $1. Na verdade, eu tenho duas. Sei lá, o Natal está chegando, eu gastei tanto, eu nem sei quanto eu tenho. Eu acho que tá tão pequenininho, eu acho que está quase acabando. Eu vou ter que conseguir um pouco mais de dinheiro aqui debaixo. Não, senão eu vou ter que tapar o buraco aqui na minha carteira. Mas agora, como eu falei, você pode me ouvir falar algo que eu tenho uma nota de $1.000, mas você não sabe que eu tenho. Muitas vezes a gente lê as escrituras e a gente fala, eu sei que a Bíblia fala isso, mas a gente realmente não está convencido dentro. Então, quando a gente conhece no nosso homem interior, é quando começa a funcionar. Amém? Essa é a razão pela qual nós precisamos continuar meditando e nos alimentando até que se torne parte da sua consciência. Amém? E quando você souber dentro de você, graças a Deus, quando conhecemos no nosso interior que Ele falou que pelas suas enfermidades somos curados, que nossas doenças e tudo que possamos ter foram colocadas sobre Jesus e Ele carregou essas enfermidades. E nós não precisamos carregar essas enfermidades. Só precisamos reconhecer esse fato, e recusar deixar enfermidade entrar no nosso corpo. Todo crente deve entender que a sua cura foi consumada em Cristo. E se você souber isso no seu espírito, não na sua cabeça, lógico, primeiro na sua cabeça, mas no seu espírito, então esse vai ser o fim dos problemas no corpo desse crente. Mas nem todo mundo ainda está nesse nível. Mas eu acho que essa é a melhor forma de cura que existe. E você vai conseguir usar um desses métodos. Amém? Porque existem níveis diferentes de desenvolvimento de fé. Mas Deus vai te encontrar onde você está. Agora vamos voltar um pouco, eu pretendo terminar esse assunto hoje. Falamos um pouco sobre dons de cura, manifestações especiais. Vamos ler agora aqui no capítulo 12, em 1 Coríntios. Por exemplo, no primeiro versículo do capítulo 12, a respeito de dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Agora vamos para o quarto. Agora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade quer dizer que tem vários diferentes dons. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Versículo 7. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, ou como a fé especial, pelo outro Espírito, e a outros os dons de curar. Na verdade, no grego, tanto dom quanto cura estão no plural. Os dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Agora, versículo 11. Mas em um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, ele divide a manifestação dos dons. Ele não divide o dom, ou você tem o dom, você pode fazer o que quiser com ele. Um dos grandes problemas que temos é que no nosso idioma em inglês, assim como em outros idiomas, quando falamos no geral, a palavra quer dizer uma coisa, mas quando você quer dizer especificamente, a mesma palavra quer dizer outra coisa. Vocês estão me ouvindo? Eu uso frequentemente a palavra milagre como ilustração. Quando falamos sobre uma droga milagrosa, um tecido milagroso, vemos um sol lindo e falamos que é um milagre da natureza, ou uma vista linda, e falamos que é um milagre. Mas, no dicionário, milagre diz que milagre é uma intervenção divina no curso da natureza. Então, nenhum deles especificamente falando são milagres. Mas, no geral, a forma como usamos a palavra, nós entendemos o que estamos querendo dizer. A palavra gift, que quer dizer em português presente ou dom, é algo dessa forma. Quando falamos no geral, tudo que é dado é um dom ou um presente porque foi dado. Mas, de outro lado, se alguém te der algo, como por exemplo alguém, o nosso irmão Barry, ele me deu esse Rolex como um presente de Natal. E tem um versículo na traseira dele, e eu já tenho esse relógio há muitos anos. E é assim, é ouro sólido. E provavelmente custa aí uns $10.000. Tem uns detalhezinhos de diamante, que, por exemplo, devem custar uns $4.000. Mas nunca me custou nada. Mas se o relógio estivesse esperando que eu fosse comprá-lo, eu não o teria. Mas foi me dado como um presente, um dom. Especificamente. Então eu estou falando, então ele é meu, então, certo? Está no meu controle. Então se eu quiser dar ele para esse irmão aqui, eu poderia, mas eu não vou dar, tá? Eu sei que você está aí lambendo os lábios, mas eu não vou fazer isso, tá bom? Eu estou usando isso como uma ilustração. Eu poderia dar para ele, não poderia? Se eu quisesse. Porque foi um presente de Natal e foi dado para mim. Está no meu controle, na minha autoridade, e eu faço o que eu quiser com ele. O que eu quiser. Ou, se eu quiser, eu posso dirigir na estrada e jogar pela janela. Ou, se eu quiser, eu posso deixar na gaveta e largar lá. Ou, se eu quisesse, eu poderia... Bom, eu tenho um negócio valioso aqui na minha mão, mas eu não tenho um, mas vamos dizer que se eu tivesse um cofre, mas eu poderia guardar lá e guardar para proteger. Poderia, se eu quisesse, é meu. Agora, nesse sentido, não existe dons espirituais. Estão me ouvindo? Porque se eles fossem dados a você e agora estão sob sua autoridade, você poderia me dar se você quisesse, certo? Ou para qualquer outra pessoa. Não poderia? Mas esses dons literalmente pertencem à igreja e são manifestados através de indivíduos como o Espírito Santo quiser. E essa é a melhor forma de descrever. Conforme o Espírito Santo desejar, não como eu quero, não conforme eu quero. Todas essas coisas e um só mesmo Espírito distribui como ele apraz.
Agora, por exemplo, eu disse que a manifestação é dada e não o dom. Bom, se o dom fosse dado e você tivesse isso, no sentido geral, como um presente, mas especificamente falando, é um outro sentido. Agora, por exemplo, eu menciono esse fato frequentemente. Estávamos pregando em Filadélfia alguns anos atrás, ou seja, há um ano antes desse agosto que passou agora, e haviam 4 senhoras sentadas aqui do lado em cadeiras de roda e de repente uma unção foi dada a mim e eu percebi o que foi dado a mim. Deus me deu uma manifestação de uma fé especial. A versão King James diz que é uma outra fé, mas a versão amplificada diz que é um tipo de fé especial. Wigglesworth disse que quando o dom de fé especial se manifestar, você saberá exatamente o que Deus quer fazer. E eu sabia exatamente o que Deus queria fazer. Eu sabia que a irmã que estava sentada na frente, a segunda, ela vai levantar e vai sair daquela cadeira. E eu não sabia, eu descobri depois que ela estava presa na cadeira há 3 anos. E também descobri que ela, além de artrite, ela tinha enfisema, ela quase não conseguia respirar. E eu falei com ela, irmã, você aí? Ela falou, você. E eu vou apontar para você, e quando eu apontar novamente para você, o Espírito Santo vai tomar posse de você. Agora, eu não tenho fé suficiente para fazer isso sozinho. E quando eu apontar para você, o Espírito Santo vai te tomar. E quando ele fizer, você levanta e anda. Então eu apontei e falei, levanta e anda, irmã, no nome de Jesus. E ela levantou e andou. E foi curada. E ela falou para algumas pessoas ali que ficam na mesa de venda de livro, algumas das pessoas que ainda estão comigo aqui até hoje, e ela falou para eles, 3 dias depois ela falou, olha, eu ainda nem consigo acreditar. Então não foi fé dela, foi? Não foi a fé dela. Bom, não foi a minha fé, porque se fosse a minha fé, tinham mais 3 pessoas ali sentadas com cadeira de roda. E as 4 levantariam. Entendeu? Então, se não foi a fé dela nem a minha fé, foi a fé de quem que operou isso? Bom, foi fé espiritual e foi dada como uma manifestação naquele momento. Por que você não ministrou para as outras 3? Porque eu não tinha. Assim que eu ministrei a ela, aquela unção foi embora. Eu tive aquela manifestação. Agora, isso não significa que eu não possa ministrar para as outras 3. E eu ensino a palavra da fé, coloco as mãos, ensino sobre a unção, unjo e ponho as mãos com óleo, e se elas acreditarem, elas levantarão. Glória a Deus, como a gente já viu acontecer. Então, graças a Deus pelas manifestações do Espírito Santo. Esse é um outro método, ou meio, pelo qual podemos obter a cura. Amém? E eu acho que um dos maiores erros que cometemos é a gente vê essa manifestação e a gente fica esperando por elas, enquanto a gente poderia estar usando algum desses outros métodos. Bom, se esse método aqui não está funcionando, use o outro. Amém? Vai, impõe as mãos sobre as pessoas. Você tem autoridade para isso. Impõe as mãos sobre os doentes e eles vão se recuperar. Deus muitas vezes com esses dons de cura e fé especial e trabalho de milagres, é claro que dons de cura são estritamente para a cura e milagre, também trabalham em outras áreas, e a fé especial pode trabalhar aqui, mas também em outras áreas também. Agora, por exemplo, eu fiz uma reunião em Novo México em 1953, no mês de novembro, o mês inteiro de novembro. 3 semanas do mês lá. E o Senhor apareceu para mim, e isso não tem nada a ver com dons de cura, é apenas unção do ministério. E o Senhor apareceu para mim em 1950, apontou seu dedo para mim e disse, eu te chamei e te dei uma unção especial para ministrar para os doentes. E desde então eu tenho ministrado com essa unção. E havia uma senhora na fila de cura, e eu estava a vendo, e haviam pessoas na minha esquerda, na minha direita.
E as pessoas estavam ali para ser curadas e serem cheias do Espírito Santo. E eu vi essa senhora na fila com um travesseiro na mão e um bebê em cima desse travesseiro. E quando ela chegou até mim e eu olhei para aquela criança, eu vi que não era uma criança. Tinha o corpo de um bebê. Não era maior do que um bebê de 4 meses. Amém? Estou falando do corpo, na verdade. O corpo não era maior do que uma criança de 4 meses. Mas eu diria que, em média, ali... Eu sei que na média, claro, mas na média ali do tamanho de uma criança de 6 meses. Não estava do tamanho de um travesseiro normal. Mas quando eu olhava para o rosto dela parecia de uma criança mais velha. E eu perguntei para a mãe, qual a idade dessa criança? E ela falou, essa criança tem 4 anos, entre 4 e 5 anos. Mas ele nunca cresceu. E ela disse que os médicos diziam que eles não entendiam como a criança continuava viva. Eles não entendiam. E ela disse, a criança nunca fez nenhum som. Eu olhei para ele, e os olhos estavam abertos, não piscava muito, mas os olhos estavam abertos. Ele consegue ver? E os médicos falaram que sim, ele consegue ver, consegue ouvir, mas ele nunca fez nenhum som. E a criança estava naquele travesseiro, estava quentinho, não tinha nada a não ser de uma fralda, estava naquele travesseiro. E meu coração se compadeceu. E se fosse seu filho? E eu falei com a congregação, e se fosse seu filho, seu neto? Então, estenda a sua mão com compaixão, com amor, para essa criança. E eu coloquei as mãos naquela criança. E durante aquela visão em que Jesus me falava que quando eu impusesse as mãos, as pessoas seriam curadas, eu percebi que a unção não entrou naquela criança. Eu sabia, mas eu não tive a coragem de avisar aquela mãe. O que você faria numa situação dessas? Eu não consegui. E eu continuei para o próximo, terminou o culto, fui para o hotel, onde eu estava ficando. E durante todo o caminho, eu fui perguntando, Senhor, por que a unção não entrou naquela criança? E então eu me ajoelhei no meu quarto e comecei a orar por um tempo. Mas eu tinha que retornar na manhã seguinte para ensinar. E eu decidi, então, jejuar naquele dia. Então eu jejuei. À tarde eu orei. Na manhã eu não comi nada. Eu foquei no meu ensinamento da manhã. E antes do culto da noite, mais ou menos umas 4h30 da tarde, comecei a pensar na ministração da noite e eu foquei no ensino da noite. Então eu tive um período ali de 3 horas, quando eu estava pensando e orando, jejuando. Fiz a mesma coisa no segundo dia. E no terceiro dia, naquele período entre meio-dia e o finalzinho da tarde, quando eu estava me preparando para o culto da tarde, da noite, eu estava ajoelhado no meu quarto de hotel, estava orando sobre aquela criança, e o Senhor falou comigo, eu te dei um ministério de cura, e eu falei que uma unção especial de ministrar cura. Agora, isso explica o porquê alguns ministérios ou algumas coisas não funcionam em alguns casos. E ele falou, e o Senhor falou comigo, e ele disse, aquela criança não está doente, não tem doença, não tem nada para curar ali. Aquela criança nasceu com algo faltando na sua cabeça. Entendeu? Bom, cura é uma renovação do corpo por causa de uma doença. Amém? Eu disse amém? E ele disse, agora o Senhor falou comigo,
Por exemplo, quando eu era uma criança, ele me lembrou de quando eu era uma criança e tinha um homem que morava Kennedy Corner, numa rua perto da rua do meu avô. Eu fui morar com meu avô e eu morei com ele quando eu tinha 6 anos. Depois eu retornei lá quando eu tinha 9, mas eu tinha 6 anos nessa época. Eu estou falando de mais ou menos de 1923, 24. E no período do dia, o meu avô chegava e ele sentava ali embaixo da árvore. E no final do dia, a gente via o pôr do sol até escurecer. E o Sr. R. morava do outro lado da rua, e sentava ali e nos visitava. E quando era um menino de 6 ou 7 anos, eu percebi que ele não tinha um dedo ou um dedão em uma das mãos. Ele tinha 3 dedos e do lado aqui não tinha nada. Não tinha dedão, não tinha um dedo indicativo. E eu sabia que ele trabalhava com indústria de petróleo. E talvez ele tenha perdido o dedo no maquinário. E uma vez ele voltou para a casa dele e eu perguntei para o meu avô: Vô, por que ele não tem os dedos? Ele se machucou, perdeu no maquinário? E meu avô respondeu: não, ele nasceu dessa forma. E meu avô naquela época tinha uns 60 anos. E esse homem já devia ter uns 40 anos na época, 30, 40 anos. E eu conheci a vida toda dele. E ele nasceu daquela forma. E o Senhor falou para mim: você não poderia orar para o Senhor curar a mão dele, os dedos dele? Não tinha dedo, não tem dedão ali. Então isso não é cura. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. E às vezes as coisas não funcionam. E você acha que as coisas têm que funcionar, mas a unção e o ministério é dom de cura, e dons de cura não funcionam para esses casos. Entende? E é por isso que nenhum de nós... Jesus poderia. Você já pensou nisso? Jesus talvez seja o único que diz que qualquer matéria de cura, qualquer tipo de enfermidade, e também pessoas que tinham dedos faltando, mão ou membros faltando. Jesus era o único que conseguia curar no ministério dele. Mas João 3,34 diz que ele tinha um espírito sem medidas. E porque ele tinha um espírito sem medidas, ele tinha a manifestação completa de todos os dons de cura. Repare que está no plural, dons de cura. Fé especial e todas as 7 manifestações do Espírito reveladas na Aliança Antiga. Interpretação de línguas, por exemplo, nunca manifestou na Aliança Antiga. Nem nos 4 evangelhos sobre o ministério de Jesus, eles são distintos e especiais a essa dispensação que vivemos hoje. Então o Senhor falou para mim, então quando eu estava na segunda série, a gente iniciava a escola quando a gente tinha 7 anos, em 1924, e quando eu fui para a escola Eastward por 2 anos, para a primeira e segunda série, então nós nos mudamos para outra parte da cidade. Então quando eu fui para a terceira série, eu fui para uma outra escola. E quando eu estava na terceira série, eu tinha 9 anos, e tinha um menino na minha aula, chamado Jack Scott, e eu virei amigo dele. E primeiro eu não perguntei, mas essas coisas são delicadas, mas ele não tinha uma das mãos, e o seu braço terminava no pulso. Eu olhava e só tinha um cotocozinho, como a gente chamava, e era suave. E sua imaginação pensa coisas, né? Bom, talvez ele tenha se machucado num acidente de carro.
Hoje em dia eles pegam e colocam de volta, né? Mas naqueles tempos não havia esse tipo de coisa. E não tinha como saber o que aconteceu. Talvez um acidente. Mas eu não perguntei. Eu perguntei para alguns dos outros alunos ali, e eles também não sabiam. Mas no processo e com o tempo, nós nos tornamos amigos, depois de alguns meses. Então eu perguntei, por que você não tem uma mão ali, naquele braço? E ele disse, bom, eu nasci assim. Eu nasci dessa forma. Bom, o Senhor falou comigo, você não poderia colocar a mão naquele cotocozinho onde o braço dele terminava e falar, Senhor, cure as mãos do Jack. Não existe mão para curar. Talvez se ele tivesse machucado a mão, talvez e tivesse orado para o Senhor curar a mão dele, ok, amém. Mas ele falou para mim, não tem mão ali para curar. E ele falou, aquele bebê, aquela criança, na verdade, nasceu com algo faltando na cabeça dele. A unção de cura não funcionará para essa criança. Dons de cura não funcionarão para aquela criança. Uma operação de milagres, talvez sim. Milagre é mais de uma forma criativa, mas eu não te dei esse ministério. Você tem que entender isso. Primeiro, esses dons, como nós chamamos, são manifestações do Espírito, pertencem à igreja, são manifestados e podem ser manifestados por membros individuais do corpo de Cristo. E, do outro lado, existem alguns ministérios que são equipados com alguns dons do Espírito. Não quer dizer que você tem controle, mas aquela unção vai junto com aquele ministério que aquela pessoa ocupa. Você está me ouvindo? E eu falei, eu te dei o ministério de cura, mas isso não significa que eu consigo controlar a cura. A cura flui através de mim. Eu não te dei o ministério de milagres. Existem algumas pessoas que têm esse ministério. E conforme a necessidade surge, e conforme Deus deseja, não existe dúvidas de que o milagre opera através das pessoas. Conforme o Espírito deseja e a necessidade surge. Mas Ele não me deu esse ministério. E não havia manifestação desse dom. Agora, por exemplo, esse mês de dezembro, nós estávamos pregando, alguns anos atrás, cerca de 4 anos atrás, em uma cruzada. Terminamos, voltamos para casa. Agora, na última noite, encerramos no sábado, em Detroit. E havia uma senhora lá, eu ainda não conhecia Roy Craig, que agora é nosso diretor, e ele falou, irmão Reagan, no sábado à noite, irmão Reagan, havia uma senhora lá, né, e ela chegou na fila de cura, e eu não percebia, e coisas aconteciam lá que eu nem percebia, porque eu não foco em todo mundo ali, porque eu me movo conforme o Espírito e você acaba não vendo muita coisa. Mas quando ela chegou na fila de cura, ela tinha 180 centímetros de cintura porque ela tinha um tumor de 13 quilos. Os médicos já tinham uma imagem dele, não sei como chamam, não é raio-x, é um scan, ou um tipo de scan, mas eles sabem o que é, eles já tinham agendado a cirurgia. E quando ela saiu da fila, o poder de Deus caiu sobre ela. E quando ela saiu da fila, o tumor dela havia reduzido pela metade. Ela havia perdido uns 15 centímetros de cintura em poucos segundos. O tumor desapareceu. E para onde ele foi? Não está no chão? Para onde ele foi? Não só isso, mas nós voltamos lá. Eu fui de avião, na verdade. Ela está aqui para ensinar na segunda.
Roy came on in O driving a Roy van. chegou de van. He came on in, on Sunday also. Ele veio no And on domingo também. Monday, E na segunda, she, her husband, and ela she e o went to marido the dela, doctor. ela foi no The médico, doctor confirmed the fact. Os Her médicos doctor that's confirmaram o already got a fato. schedule for surgery e confirmed the os fact que já that tinham tumor is agendado a gone. cirurgia e confirmaram o Now, fato de that que o was tumor healed. havia God healed desaparecido. that tumor. E Where Deus did it curou go? aquele tumor. Para onde ele foi? Huh? Hã? Well, it disintegrated. Bom, Praise ele God. desintegrou. Amen. Amém? Disappeared. Ele desapareceu. The man Então, talked to Roy right here in our O homem office. He said, falou com o Roy aqui no you nosso see, she had escritório. been Ele falou, operated on bom, before, ela já havia operado antes, not for that. não por And, esse motivo. Some of her female organs E had been alguns de seus removed. órgãos femininos haviam But the sido doctor removidos. said when he Mas os examined médicos her, falaram que I don't quando a understand it. I examinaram, told y'all before não you couldn't have entenderam, any children, but all of her female mas organs are back there and todos in os place, and órgãos if you don't dela have any estavam de children, you better volta use no some kind lugar. of birth control. E se ela não quisesse ter filho, ela teria que usar algum método Now you contraceptivo. see, Está vendo? at the same time that Ao the mesmo healing tempo anointing que a cura, que a unção healed da that cura tumor, curou there aquele was a tumor, manifestation. houve I uma didn't even manifestação realize it, que you nem see. percebíamos. The Holy Ghost can do anything. O Espírito Santo pode fazer o que ele quiser. Ele é aquele que está por trás de tudo, certo? Tudo é trabalho dele. Porque ele colocou aqueles órgãos de volta no lugar, que haviam sido removidos por cirurgia. E os médicos confirmaram. Eu falei, os médicos confirmaram. Mas também funciona de outra forma. Vocês alunos sabem que, pelo menos no Natal, que Bob Nickel, de Fort Worth, Texas, o irmão dele, que é o diretor do coral lá, ele é um advogado, se formou em Baylor. E quando ele, o irmão mais novo dele, Bob Nichols, quando ele era um menino, mais ou menos 12 anos, eu tive uma reunião na igreja dele, na Assembleia de Deus, em Fort Worth, Texas. E ele falou para mim pessoalmente, então, eu tinha uns 12 anos, eu já conheci o Senhor, mas eu era uma criança e eu não queria subir lá para você orar por mim. Eu tinha amidalite e problemas na amígdala e eles queriam tirar a minha amígdala. De vez em quando eu tinha uma febre, mas eles iam. Eles tinham que tirar a minha porque minha amígdala. Mas depois da reunião, depois do culto, a minha mãe foi e te parou. E porque também você sabe como é criança, e eu não parava. E ela falou, irmão Reagan, por favor, ore por ele tem esse problema. E ela falou que você só bateu em mim e falou assim, Deus cura ele, em nome de Jesus, e seguiu o seu caminho. E os problemas da minha amígdala simplesmente pararam e acabou. E aí, mais tarde, e eu lembro nos anos 50, quando na Guerra da Coreia estava acontecendo, e o exército estava chamando pessoas para irem para a guerra. E ele foi para o exercício militar, e eles estavam fazendo exame físico nele, e perguntaram para ele, quando é que você fez a sua amigdalectomia? Ele falou, não, eu nunca fiz essa cirurgia. E eles foram insistir e falaram, não tenta falar que não teve, não. E eles usaram outra linguagem bem forte. A gente sabe melhor do que você. E quem fez um bom trabalho aqui, viu? Bom trabalho. Então ele falou que, ao invés de argumentar e brigar e tentar convencer, ele só deu uma data lá. Eles foram anotar uma data. E eu fui e voltei. Falei com a minha mãe, eu nunca fiz aquela cirurgia na amígdala, fez? Ah, não, o irmão Reagan aquele dia só te deu um tapa na cabeça e falou, Deus, Jesus cura e seguiu o caminho dele. Pô, e eles falaram que, depois disso eu nunca mais nem pensei a respeito disso. E eles, eu não fiquei olhando pela minha amígdala todo dia de manhã. Mas eles, sabe? Então eles estavam me checando, e estavam no exército. E, bom, a gente sabe tudo a seu respeito, a gente sabe quando você operou isso aqui. E quando você teve essa operação aqui? Eu falei, não, eu nunca fiz. Eles usaram uma linguagem forte, né? Falaram, a gente sabe mais do que você. E a mãe dela falou, não, você nunca fez essa operação, não. Bom, eu acho que, nesse caso, eu não sei de tudo. Alguém aqui sabe de tudo? Eu não sei de tudo. Mas será que Deus não poderia só ter curado ele? Eu acho que a melhor coisa, as circunstâncias, foi para a amígdala desaparecer. Ele sabe que elas desapareceram. Então, quem tirou essas amígdalas dali? Amém?
Thank God for manifestations of the Graças Holy a Deus Ghost. pela manifestação do Espírito I Santo. said, thank God for Eu disse manifestations graças of a the Deus Holy pela Ghost. manifestação do Espírito Santo. I said, thank God for Eu disse manifestations graças a of the Deus pela Holy Ghost. manifestação do Espírito Santo. Praise God. Amen. Glória a Deus, amém. Well, now listen, we Bom, could preach agora, really on this subject. You Nós need to poderíamos preach for the falar next sobre month esse on that, assunto yes. e poderíamos But we continuar don't nesse have that assunto kind of time. por I um wanna mês, get mas a gente não tem esse tempo. Interesting thoughts Então, for you eu tenho to help you, that I think would help all algumas of us coisas for interessantes that. para ajudar And nesse that's assunto. this, that E aqui, I just want to lay down the, eu só quero estabelecer the rule here, the word here, algumas so to speak, regras aqui, of mais ou how menos, what these are and how they sobre o manifest que essas themselves as the coisas são e Spirit como will, elas se not as I manifestam. will. E se manifestam como o Espírito Now, deseja, is não there como eu anything that quero. we can do Agora, tem about algo que a it to gente possa cause fazer a respeito para causar these manifestations essas to come? manifestações Or these gifts ou esses to be in dons de manifestation? se manifestarem? I believe if we'll listen carefully to the Eu word of creio God, que there's se three things. prestarmos atenção à palavra de Deus, need to know. existem três coisas que precisamos saber. Now, number one is, Agora, o número the um very é, first verse we read now o primeiro concerning versículo que spiritual lemos a gifts, I would respeito not have de you dons ignorant. espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. That is, first of all, study up A on them primeira so coisa you é won't be ignorant. estude para que não seja ignorante. Now, too many times we have E been agora, ignorant. muitas vezes nós fomos ignorantes, know. nós não sabíamos. I used to try to figure out, Costumava tentar because I would see entender this isso, in my porque eu own ministry. enxergava no meu I'm talking about ministério healing antigo, now. It'd be a estou falando sobre sprinkling of working cura, of miracles on, but that sobre a wasn't my palavra de ministry. cura. Incidentally, let me finish the story Incidentemente, first, and then I'll mas come deixa eu back terminar to essa it. história e eu The volto Lord para said falar on sobre that isso. little child, you O Senhor remember? falou naquela criança, He lembra said, I daquela didn't give criança? you the working of Ele miracles falou, eu não te ministry. That's dei not my ministry. o trabalho de And I knew milagres, very esse well não é I o didn't seu have the ministério. manifestation Eu sabia right then. disso, Now, que eu não like I said, tinha that aquela, it was essa manifested with that manifestação lady. naquela hora. And Como has se been manifestou several com times. aquela senhora? Como manifestou Several diversas times. outras vezes? People Diversas outras vezes. The doctor, the same doctor, Pessoas the que same o doctor mesmo that operated médico on, same que, medical, que operou naquela clinic, pessoa, certified. They certificado, had taken certain organs from their body, and now then they certify dizer they're que back in there. órgãos que ele mesmo tirou I mean, stand daquela up in pessoa any estão court de of the law, volta lá. bless God. Isso An poderia affidavit, passar em qualquer tribunal. certifying the fact. Um fato Well, I certificado. didn't even know that. I mean, they Eu nem came for sabia something disso. else, but they got the healing in that too. You know, after Eles all, foram, God eles made the vieram body para to begin receber um with. He tipo de wanted to put cura, in a mas foram spare part. curados Now, nesse he didn't have to aspecto ask me também. whether he could or not. Eu não sei o que Deus pode ou não Amen. pode fazer. Amém? And so Então, that has happened, but that Isso didn't havia happen with this acontecido, child. mas So, o mesmo não aconteceu com aquela criança. Here's Então o something you Senhor need to falou, see, though. The Lord said to aqui me, é algo que você precisa ver. however, you tell the mother Mas fala para a mãe that my word says que a minha all palavra things are diz possible to them that todas as believe. coisas são Him that possíveis believeth. para aquele que crê. You see, whether you've got any gifts of Talvez você Spirit tenha o dom de operating, operação de any milagres, gifts of the qualquer Spirit, dom do working a Espírito, miracle, gifts of healings or operação de anything. milagres, They de may or cura, may not. qualquer um. I don't know. I Eles can't podem, tell you. ou podem Only não sei, God eu não knows. vou te dizer, mas só Deus sabe. Yet the Bible said, Jesus Bíblia Christ, diz the Son of God, said Jesus, o Filho that de all Deus, disse things que are possible to him todas that as believeth. coisas são possíveis àquele que Well, crê. if all things Bom, are se possible to todas as him that coisas são believeth, possíveis àquele que crê, then he said, you então get ele that lhe mother disse, to believe, and faça this com will que come aquela under mãe agreement. concorde That's one com method, você e to acredite agree com with você. you. You get Concorde com a that sua mother to crença. agree Se with você you conseguir com that que ela what's concorde com missing você, in that child's head aquela will coisa que grow está there. faltando na cabeça Will be daquela criança created and vai grow crescer there. de novamente, vai ser criado novamente. Amen. Amém? See? That's the way to handle this case. Now, we've heard from heaven. É dessa forma que a So, gente lida com this esse caso. third night, Ouvimos then, diretamente do céu. Like I said, the meeting Então, ran na 3 terceira weeks, noite but this dessa third reunião, que night, durou which uma was semana, our last week, I said, is the mother here eu of that falei, little child a mãe on the daquela pillow the other criança night? que veio aqui à frente outro And dia the está lady aqui? toward the back of the auditorium lifted her hand, yes, I'm Então a here. And I senhora said, would you levantou e come? falou assim, eu estou And aqui. she came. Você poderia vir aqui? And E I ela veio reiterated à what I've frente. already told you. E eu li e falei para ela o And que eu when I falei got para down to the vocês. place where I said, the Lord told me E quando that the child eu was cheguei na hora born que eu with something falei missing in his que head. aquela criança chegou I mean, her eyes got ali big. She com said, well, algo that's just faltando na exactly sua what the cabeça. doctor said. E See, she ela didn't falou, tell me ela the ficou first assustada e falou, ó, é exatamente o que And os so I médicos me said, falaram. well, thank Então eu God. I'm falei, glad bom, that God knows as much graças a as the Deus. doctors. Então, que bom que Deus In sabe fact, I'm mesmo prone tanto to que os believe he knows médicos, a né? little more. Então eu acho que ele sabe até um pouco mais, viu? Amém? And she said, that's E ela exactly falou, what é the doctor exatamente o said. que os Child's médicos born with falaram. something missing in Ele his head. nasceu com algo faltando na cabeça Well, I dele. said, Então eu disse, now I was e disturbed eu because I fiquei didn't know him pensando getting thrown, told her naquilo, about, porque like I told o you. Senhor falou, como But he eu told havia me, dito, I didn't e give you ele a me ministry falou working que eu in não te miracles, but he dei told me, o get that ministério de mother to operação de agree with you. milagres, mas
mas ele falou, faça com que aquela mãe concorde com você. Porque tudo é possível aquele que crê. E se vocês dois concordarem na terra sobre qualquer coisa, bom, qualquer coisa deve incluir isso, certo? Qualquer coisa. Qualquer coisa.
Então eu disse, vamos concordar a respeito disso. Que o que está faltando na cabeça dessa criança vai crescer ali, vai ser recriado, vai se desenvolver e a criança vai se tornar normal. Então nós concordamos. E o que aconteceu? Então, não sei, acabou a reunião, mas o que eu sei é o seguinte, no ano seguinte, aquilo foi em 1953, no ano seguinte, eu estava pregando na Califórnia, em 1954, e havia uma família luterana lá. E o homem tinha uma posição muito responsável numa fábrica inteira de uma das maiores companhias nas Américas. Um executivo de alto nível. Então eles trouxeram o filho deles, o único filho, de 11 anos. Na verdade, eu impus as mãos em todos eles para que fossem cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E era a época das Voice of Healing, do irmão Branham. Tínhamos ministério de cura. Essa criança tinha nascido, mas ele tinha 11 agora, hoje, né? Mas quando ele tinha 8, aquele pastor falou comigo, ele nunca foi na escola nenhum dia da vida dele. E claro que ele tinha dinheiro para isso, ele era um executivo de alto nível. Ele havia gastado muito dinheiro nele. Os médicos falaram que ele não consegue aprender, ele nunca vai aprender. Ele é o que eles chamariam de idiota. Ele babava pela boca. E ele não cresceu de forma certa. Ele não tinha o tamanho de um menino de 8 anos. Então eles falaram que nós levamos ele para o irmão Branham, no culto do irmão Branham. Fizemos uma unção. E a unção da cura ali não funcionou para ele. E falaram que tinha algo faltando na cabeça daquela criança. E agora nós concordamos, certo, que Deus tem a habilidade, certo, de criar essa coisa na cabeça dessa criança. Agora, hoje, essa criança tem 11 anos, ele está na mesma aula que todo mundo da idade dele e aprende tão rápido quanto qualquer outra criança. E antes disso, ele não conseguia aprender nada. Antes ele não conseguia aprender nada. Antes ele não conseguia aprender. Os médicos falaram, ele nunca vai conseguir aprender. Glória! Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu posso contar várias histórias sobre ministério. Mas antes de tudo, não podemos ser ignorantes a respeito disso. Leia. Sabe que a palavra de Deus diz. E agora já conseguimos enxergar que existe uma diferença entre dons de cura e operação de milagres e assim por diante. E podemos entender o porquê que curas não funcionam para todo mundo. E antes eu não sabia sobre isso. Eu já falei sobre isso, mas havia um movimento chamado Voice of Healing, em 1947 para 58. Houve um avivamento de cura aqui nos Estados Unidos. E você pode até achar algumas revistas e vai ver uma foto minhas hoje. Eu parecia até um pouquinho mais novo do que sou hoje. Haviam cerca de 70, 80, talvez 100 pastores entre nós, orando. E todo ano tínhamos uma convenção de cura por volta da época de ação de graça. E conversávamos entre nós. E eu percebi isso comigo e com outros de nosso ministério. E eu tinha um sucesso em áreas que outros não tinham. E eu lembro uma vez conversando com outros ministros. E eu sei disso porque eu conversei com muitos deles. E havia esse que tinha muito sucesso em curar essas pessoas que eram surdos. E se você tivesse qualquer coisa errada do seu ouvido, não ouvisse muito bem, fosse surdo de um, surdo dos dois, eu diria que 9 em cada 10 vezes ele conseguiria te curar. Eu nunca vi a pessoa ter tanto sucesso com cura assim. Então, estávamos falando sobre isso. E ele mesmo concordou e falou, geralmente eu consigo curar todos eles. E outro falou, quer saber, eu também nunca consegui curar nenhuma pessoa surda. Mas eu já consegui curar várias pessoas cegas. Qualquer pessoa que tivesse alguma coisa errada com os olhos dela, eu consigo curar. Então eu quero que entendam isso, que existem dons de cura. Talvez você seja equipado apenas com um dom. Você pode ministrar em fé para qualquer pessoa, mas, entenda, talvez você só consiga ministrar em uma área debaixo da unção. Por exemplo, vamos abrir aqui nossas Bíblias
para Atos dos Apóstolos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Atos, no capítulo 8, e no versículo 5, fala o seguinte: Filipe desceu da cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os milagres que ele operava, usando a palavra milagres. É claro, no sentido geral. Now, 7th verse. For unclean spirits crying with a loud voice came out of many of them, possessed with them, not all of them, but many. Não And todos, many, mas muitos. not all of them. E muitos, mas não See, todos. there's a difference between many, Okay? probably Há uma most diferença of entre them, like these muitos, fellas. talvez a Many maioria, taken with palsies, muitos and that were lame. paralíticos e Many that were coxos lame were foram healed. curados. Now the healings, did you Agora, notice perceba that? que a We're only in one cura category, one area. É só em uma área, em uma Many categoria. that were lame Muitos dos que eram and taken with coxos, palsies. That's paralíticos, creeping paralysis, which would be essa é paralisia, probably in the same field, you provavelmente see. no mesmo campo que paralisia. Are you following me? Tá comigo? Evidently wasn't any blind people healed here, were there? Não tinha ninguém Because cego it aqui sendo specifies curado, certo? Porque what está sendo bem específico o que And all of aconteceu. them didn't get healed, but many of them E did. não foi todos eles que eram curados, mas Evidently wasn't muitos. any deaf or dumb people healed Não here. havia ninguém surdo aqui também Now, sendo why? curado. Por Because quê? you see, evidently, Porque, Philip the evangelist com was certeza, equipped with just one of those gifts. Felipe só era equipado com um desses dons. Why are there Por que plurality? existe I uma didn't know. I was pluralidade? ignorant. Eu não sabia, eu era ignorante. And that hinders you when you don't know. E te impede de caminhar Why quando are você there não sabe. plurality of Por que gifts of existe uma healings? Because pluralidade there's de a dons plurality de of cura? Porque diseases and existe uma sicknesses and physical pluralidade de infirmities. doenças e And one gift enfermidades. wouldn't heal all of them. E um dom não cura todos. Now Jesus had all the gifts Agora operating Jesus in him tinha because he had the todos os Spirit dons without measure. operando nele. We Porque ele don't tinha o Espírito sem necessarily. limite. Philip didn't. Nós não, Felipe não. All could be ministered to in faith, you Tudo know, and pode ser taught God's word ministrado that em Jesus fé, took it all and bore it ensinada all. a Are you following? palavra. Está comigo? So, Então, we need not to be ignorant. nós That'll não help us podemos in ser understanding ignorantes. the manifestations and operation of these Precisamos things. entender a Secondly, manifestação e turn back operação dessas again now, coisas. real quickly. Segundo, I'm going to take you in a vamos hurry voltar now. agora, não vai Because I'm demorar going to muito. wind this up. Turn back again now to 1 Vamos voltar Corinthians. para 1 Coríntios. We were there at 12. Já falamos até Remember, he disso. goes on talking about Lembra these quando ele things in the fala sobre 14th essas chapter coisas no capítulo of 1 14, Corinthians. 1 Coríntios. Who's he writing to? Para quem que ele está escrevendo? Who's he writing to? Para quem que ele está escrevendo? Well, why don't we just turn back to the first chapter Não, na verdade, vamos voltar aqui of para o 1 primeiro Corinthians capítulo. and see. 1 Paul, Coríntios e ver. Paul Paulo, to be an apostle chamado of pela Jesus vontade Christ de through the Deus will para of ser God, and apóstolo de Jesus Sosthenes, our Cristo, brother, e irmão unto Sóstenes, the church of a igreja God, de Deus, which is que at está em Corinth. Corinto. Amen. Amém? Now, Agora- writing to the whole church then, isn't he? Agora vale para toda a igreja, certo? All right, now notice the first one. Ok, agora Follow voltando after para o charity, primeiro that is, versículo follow do after 14, love, seguir o agape, amor, follow after agape, love, e and procurai desire com zelo spiritual os gifts. dons espirituais. That's the beginning of the chapter. Esse é o início do capítulo, All right? ok? Look at the next to the last verse of the chapter. Vamos para o Brethren, penúltimo wherefore, versículo. brethren, Portanto, meus irmãos, covet procurai com zelo prophesy. o dom de profetizar. and forbid not to E speak não with tongue, privais let all de things be falar done em outras decently línguas. and in Tudo, order. porém, seja feito com decência e ordem. Now then, I want you to notice that he Agora eu quero talks que in você perceba aqui, relation ele fala em to relação spiritual gifts. aos dons He said espirituais. to desire Ele fala spiritual para gifts procurar os and then to dons covet. espirituais e para desejá-los. And covet just means E to desejar eagerly desire. significa You understand? com todo o coração. Você entende? Now here again Agora aqui, is mais where uma ignorance vez, and the a palavra do combination of the Senhor two is é para hindrance. evitarmos a We look at ignorância. that. I did the same thing that Bom, eu you've sei done que and did. somos Most culpados all de of us fazer are a guilty mesma of it. coisa, a maioria de nós. And we sometimes individually would desire Nós, some of these às things and never vezes, seem to work out right. individualmente, desejamos algumas dessas coisas, mas Then parece I nunca remembered when I funcionar. left my Aí eu me last lembro church, quando eu saí da minha 1949, última went out on the igreja, field and field em ministry, 1949, quando eu going estava no from Ministério church to Field, church, indo de holding, igreja a we'd call them igreja, revival meetings or church realizando o meetings. que chamávamos de I may go to one avivamento, church. reunião de avivamento. E uma vez eu fui numa igreja And I had nearly all, I'd have e tive 7 out of these quase 9 todos, manifestations. The Holy 7 Ghost das to be 9 manifested manifestações do through me. Espírito Santo acontecendo através de mim.
Boy, just a marvel time. And I used to, after I got started, it took me a couple of years to get established on the field. I wouldn't accept an invitation less than 3 weeks. I'd stay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weeks. Menos de 3 semanas. Às vezes eu ficava 3, 4, 5, 6, 9 semanas que eu ficava em algumas igrejas. Foi o máximo que eu fiquei. E depois eu não aceitava mais, nada menos de 3 semanas. Então você ia ficar mais ou menos nesse tempo, nesse período de tempo, em uma igreja. Reuniões toda noite. Depois que estabeleceu, você pregava toda manhã, todos os dias. Às vezes tirava folga no sábado. E uma vez eu fui nessa igreja e eu tive quase todos os dons espirituais. 7 dos 9. Alguns mais raros, outros mais frequentes. E às vezes você vai em outra igreja com outro tipo de pessoas maravilhosas, e não acontece nada, só um respingar. E depois você vai em outros lugares, pessoas legais, pessoas boas, pessoas são salvas, cheias do Espírito Santo, e às vezes até curadas com a imposição de mãos. Mas, no quesito de dons espirituais, zero, nenhum. Zero. And very few places, really. E muitos poucos lugares. More than just tongues and interpretation. Mais do que línguas e interpretação de língua. Pouquíssimos lugares. Places. Would you have any more? Teríamos algo além disso. I knew Até the que eu path they comecei a me treated me incomodar just com wonderful, marvelous men of God. Eu sabia Church que people were marvelous. todos os lugares que eu tinha pessoas maravilhosas, pessoas boas. I went to the Lord again, E uma vez aí eu voltei para o Senhor. We used to turn to Him. E after we can't último figure it out recurso ourselves, até get all the opinion of all quando a the gente não friends consegue and all mais the fellow resolver por nós preachers. mesmos, né? A gente acaba tendo que Finally, voltar as a e falar last com resort, Deus. we'll go to Him, Então, o último recurso, a gente vai Because falar they com can't answer Ele. it, They couldn't answer it. Nobody knows for sure. Well, Porque just up to ninguém God, sabe, He just didn't see de fit fato. to, Então, After isso all, God's só diz sovereign. He respeito do a everything He Deus. wants to do. And Deus that's just sabe a o que Ele good quer way, fazer. to get out from under your E essa é a responsibility forma and lay everything off como on as pessoas God. às vezes Just really a religious se hour. livram de suas responsabilidades. Falam que é tudo é com So Deus. I went to God in prayer about Então eu it. fui e orei a Lord, Deus a why? respeito Why? disso. Why? Senhor, por quê? Por quê? I go to some of these places and Eu vou a alguns desses over here, lugares e man alive, don't do any fasting. It's my custom usually sem to fast a couple of days a jejuar. week, but É claro no que eu tenho o extra costume de jejuar, fasting. mas às vezes eu não estou fazendo No nada extra praying. extra, não estou Just orando put forth the a least mais, effort almost. mas Boy, I tell fazendo you, tipo just um seems like mínimo work de like magic. Here esforço. you go. E as And I coisas go parecem over acontecer here, como nothing's mágica. working, so I go to E mas fast eu vou a it. outros I lugares fast 3 e não times as acontece much. nada. Ou eu jejuo 3 vezes a mais. Pray 2 or 3 times as much as Oro ordinary, 2 ou and 3 vezes still a don't mais. have E anything. ainda assim, nada acontece. Now why? Por quê? So simple, bless my heart. You almost turn your É face tão away simples que and hate to talvez você admit tenha that you're so que stupid. admitir que foi estupidez perguntar. The Lord said to E me, o Senhor falou comigo. see, you're misinterpreting what I said. Você está entendendo errado o que I'll eu say falei. this, Paul told Timothy, he's a young preacher, said, Paul told Timothy, study. um pregador jovem, falou uma vez, That's where we missed it. We never did estude. study. We run Às around vezes a talk. gente não estuda, né? A gente We só run vai e around and ensina. want somebody else to do a studying for us. A gente quer que outra pessoa estude pra gente, né? Somebody else, what's your opinion on this, brother? Qual a sua opinião What's sobre isso, Brother irmão? Doodad think about it? O que será que fulano de tal What's pensa a Sister respeito No disso? Less, what's she O think que a about it? irmãzinha pensa a respeito disso? Oh, brother, when you get through with all of them, you know less and you're left in a doodad. Quando você tiver que depender deles, So você you vai don't ficar know sem either. nada. Então você So não I vai said, saber também. You see, Paul told Timothy, a young minister, study. Paulo falou to para show Timóteo, thyself approved estuda unto God, para mostrar-se a Deus workman that aprovado, needeth not to be para quando ashamed, aparecer necessidade não ter rightly do que se dividing envergonhar, mas maneje word of bem a palavra da A lot of verdade. times we have not E rightly muitas das vezes divided nós the não word. manejamos Thought bem we a did. palavra da verdade. Achamos que manejamos, If it can be rightly e divided, it se can be pode ser wrongly manejada divided. bem, ela pode Now, ser manejada here's what mal. I did. Agora, The Lord isso que eu said fiz, o to Senhor me, falou I para did mim. not write a letter. Eu não See, escrevi uma through carta Paul wrote através it, de but he's Paulo. inspired by the Lord, the Eu Holy sei que Ghost. Paulo So estava one thing you might inspirado say the através Holy do Ghost Senhor. said through Paul. Então, o Espírito de Deus falou I através did de not have Paulo. Paul to Eu write a não, letter. See, eu the não Holy Ghost didn't inspire him to fiz write a Paulo letter escrever uma to carta. John Smith in the church Então eu at não Corinth. pedi para John, Paulo you escrever desire uma carta spiritual gifts. para o Joãozinho lá na igreja. Joãozinho, você quer os dons espirituais? See, I'd taken that person that he's writing me and telling Eu me também to. lia daquela forma ali. Eu No, lia he's da forma telling the pessoal. whole Eu achava que ele church está to falando desire. comigo. Não, ele está falando com a igreja inteira. He's not writing a letter to Ele Susie não está Jones in escrevendo the church uma at carta para Corinth Susie Jones, or Samantha Skurwitz. Samantha,
they'd have funny names back then. Eles tinham alguns nomes engraçados na época. No, he wrote a letter. We just got through reading it, the Church of God. Para a Igreja de Cristo. He said, you see, ele falou, tá vendo? A razão por que essa igreja que você foi teve mais manifestações do Espírito foi porque aquela igreja, como um corpo e como um grupo, desejou aqueles milagres. Aqueles outros cristãos que, maravilhosos, bonitos, mas eles não sabiam a respeito, então eles não tinham esse desejo. Now, if you was down in the very heart of Africa, se você estivesse lá no meio da África, where they've never even onde nunca sequer viram, know a thing in the world about it, ou sabem nada a respeito, a candy bar, a Babe Ruth, for instance, and you walk and say, do you have a desire for a candy bar? De uma barra de chocolate? Você tem um desejo de uma barra de chocolate? Uma barra de chocolate. Barra de chocolate doce. Se você conseguisse explicar o que é, eles não conseguiriam entender. Or right in the very heart, way back inland there. Say, would you like? Do you have any desire for an ice cream cone? Você tem algum desejo por um sorvete? Você quer um sorvete? Dear Lord, they don't know anything about it. Eles não vão saber a respeito disso. You see, that's the reason people don't desire things they don't know anything about. Desejam as coisas porque elas não conhecem. Pastors and preachers and teachers ought to go to teaching on it, and folks who go to desire, not individuals, but that group got to desire. Precisa desejar. Now, if you, he said, agora, se você, at the church at Corinth, this body of Christ, if you will desire spiritual gifts, then the Holy Ghost, who's a perfect gentleman, he will manifest himself through individual members as the Spirit wills. Conforme ele desejar. Can you see that? Você entende agora? Well, then, for that desire to be there, esse desejo estar ali, it's there latent, it's there in a sense, in that any Christian has a desire for the things of God and desires to know more about God. They'll tell you that. But you can desire, say, well, I'm just hungry for God. Você pode desejar, estou com fome de Cristo, estou com fome pelas coisas de Deus, e ficar dessa forma por 20 anos e continuar com fome. Mas se você não for específico, está me ouvindo? É por isso que você precisa ensinar sobre essas coisas. Pastores precisam ensinar de uma forma positiva e não negativa. E o desejo vai aparecer. Amen. Amém. Now you can take a child agora, in your home. Você pode pegar uma criança na sua casa. Child probably, essa criança and he'll get it from you if you have that kind of desire. If you don't, he won't either. Se você tiver desejo, essa criança vai ter um desejo. Se você não tiver, essa criança não vai ter, mas o desejo por educação, só veja, deixa ele ir para a escola, mas você não está criando desejo para que aquela criança queira se educar, ou ir para a faculdade, ou se educar mais do que você. Então, mas como é que você vai criar esse desejo? Você vai criar esse desejo falando a respeito disso. You know what? You can be not the least bit hungry. I was just talking to somebody today. Nem com fome, mas você estava até falando com outra pessoa hoje. Porque eu e minha esposa íamos visitar uma pessoa próximo da época de Natal. And I had already said yesterday, they talk about something to eat. I said, oh dear Lord, I've eaten so much now and so much junk now. I'm hanging out over my belt. Aumentar o meu cinto. And as soon as this gets through, I'm going to have to do something about that. Vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Sweets are gone. Eu acho que vou ter que dar um jeito. As soon as you get through this seed bowl, just cut that off. Vou ter que cortar o cinto. Amen. Amém. I said amen. Amém. I'm not the least bit hungry, see? No, we aren't concerned about anything to eat. Just forget that, I mean, if you have a little something to drink, a glass of cold water for that concern, or a glass of iced tea, something be fine, just, chá gelado. But I was talking to that person today, and they said, well, yeah, we won't do now, and they began to talk about fried chicken. Vamos falar sobre frango assado. And they began to talk about então começamos a falar sobre frango frito, sobre a batata assada. And they began to talk about making hot começamos a falar sobre biscoito com caldo. Dear God. And before they got to E antes de começar a falar, I'm hungry. Eu tô com fome. I'm hungry. Eu tava com fome. Now, how did they create that desire? Agora, como é que a gente criou esse desejo? Eu não estava nem com fome quando a gente começou a falar a respeito. Eu estava até cheio. Eu nem queria comer mais nada. Como é que foi criado esse desejo? A gente começou a falar a respeito. How are you going to create the desire for the supernatural? Cria o desejo pelo You're not sobrenatural. going to create a desire for the supernatural in some church by telling you supernatural has been done away with. Onde eles foram ensinados que o sobrenatural não existe mais. Eles não vão esperar, eles não vão desejar e eles não vão ter.
You know, you understand this. God could. He can do anything on his own. He might, because some individuals do something. But as a usual thing, no, that congregation. But I'll tell you what, if that congregation, if that body of believers, if the preacher will teach right and preach right, the desire for the supernatural will rise up in them, bless God, and they'll go desiring these supernatural manifestations, and the Holy Ghost will start manifesting himself and dividing to every man severally as he wills. So there is something we can do about it. Number three, number one, don't be number three, desire these things. Number three, pray. Ore. Now you got your Bible there. Oh, I wish, my. Good might not even take off for Christmas. Bless God, let's just keep going here. Esse aqui é um peço de Deus que nunca I don't know whether you enjoy termina. it or not, but I'm just having the biggest time of my life. Eu não sei você, mas eu estou me divertindo muito aqui. God, hallelujah. Glória a Deus, aleluia. Ok. See, we have a temos aqui scriptural precedent for it. Espiritual, Notice in the precedente fourth chapter of Acts, real quick. Repare no Fourth chapter of Acts. capítulo de Atos. 4 capítulos de Remember Atos. at the gate called Beautiful? Lembra do Peter portão using chamado the name of Formosa? Jesus. Pedro usando The crippled o man, nome de lame man's Jesus, begging o aleijado. alms. Peter looks at him and said, "Silver and gold have I none." Prata e ouro não temos. Look on us, he said first, on he and John. Silver and gold have we none, but Prata such e as ouro we não have, temos, mas o que give I temos, such as I have, nós give I thee. damos. What did he have? He had the name of E o Jesus. que nós temos é o In nome the de name of Jesus. Jesus O Christ of nome de Nazareth, Jesus. rise up and walk. Levanta e anda. Took the man by the hand, lifted him up, Pegaram o kneed homem his feet, pelo and homem, ankle bones levantaram. received strength, and he went into the temple, walking, Então sua leaping, perna praising começou a se God. endireitar, ele começou a Well, andar, they took pular Peter e and adorar John o into Senhor. question, arrested them. E então eles foram presos, They were threatened before the foram council, you ameaçados know, and pelo concílio, brought before the council, and were threatened and were commanded to preach and to teach foram no more ordenados in the name of Jesus. a não pregar mais e não orar mais no Now nome de here in the Jesus. fourth chapter, No capítulo 4, 23rd verse, I like this. Being versículo let go, 23, eu gosto desse they went versículo. into their own Uma company vez soltos, and reported all procuraram that os the irmãos e chief lhe priests and contaram quantas elders had coisas said lhe unto haviam them. dito os And when they principais heard that, sacerdotes they e os lifted up anciãos. their voice Ouvindo to isso, God with one accord. unânimes levantaram a voz. The whole company of believers, Unânimes, the whole company of believers unânimes lifted up their voice to God levantaram a with one voz a accord. Deus. Now, I'm sure this, Agora, see, the Holy Ghost, eu this tenho is certeza que the way God heard their prayer. É This dessa is forma Holy que o Ghost. Espírito I'm Santo sure they ouviu a didn't oração all say deles. just Eu the tenho same certeza que word eles in não the estavam same todos place. falando a mesma But coisa, when you sum it mas up, quando this is what they juntava all tudo, say. é isso que o Senhor ouvia. Lord, thou art God, Tu, soberano Senhor, which has made heaven que fizeste o and céu, earth a and the terra e o sea mar and e all that in tudo que them neles is. há. They talked about first how big God is. Primeiro eles falaram do See, a lot of tamanho do people Senhor. start praying, they talk Tem muita first gente about quando the começa a orar, primeiro problem, how fala big do it is. tamanho do problema. We're all O going to tamanho get do... arrested. We're Ah, all meu going to Deus. be put in jail. A gente vai ser Devil's going to preso. take everything over. Ah, o Whole diabo vai levar world's going tudo. to hell. Ah, o mundo vai pro inferno. Oh, the Antichrist may come over Ah, the o hill anticristo there está chegando amanhã. tomorrow. Oh, dear Lord, they talk themselves out of faith, Eles out of mesmos everything, acabam com a fé and deles into defeat. e chamam a derrota. Well, if we had time, Então, we could read tivéssemos and do some tempo, a gente Bedlam here, poderia couldn't we? falar mais sobre esse assunto. Amen. Now listen, Amém? listen. Agora, ouve. Who by the mouth Que of thy disseste por servant intermédio David do said, Espírito why did Santo, the o heathen boca de rage Davi, and the people nosso pai, imagine seu vain servo, things, and porque the se king enfureceram os of the earth gentios e stood os up, povos the rulers were imaginaram gathered coisas together vãs. against the Lord and Levantaram-se against os his reis da Christ, terra e as for the autoridades truth juntaram-se against thy a uma the contra o holy Senhor e child contra o seu Jesus, ungido. whom thou Porque hast verdadeiramente se anointed, juntaram both nessa Herod cidade and contra o teu Pontius Pilate santo with the servo Gentiles Jesus, and the people a of com o Israel juiz gathered Herodes e together, Pôncio for Pilatos, to do com whatsoever thy gentios e hand and thy gente de counsel Israel, para determined fazerem tudo before que a to tua be mão done. e o teu propósito determinaram. Talked about God, how big Fala he sobre is, o tamanho do then he Senhor, talked quão about grande Ele Jesus é, and who he sobre is. Jesus, sobre quem Ele And now é. then they got down to the problem. E então And now, falaram Lord, sobre o problema. behold their Agora, threats. Senhor, olha as suas ameaças. And God help us, Lord, just to E get the right concede people que so we can form a a gente committee consiga as pessoas and corretas go para get formar um together with comitê them and e just work que a out a gente possa solution então to this problem. pensar numa solução You know para o there. problema. Huh? Hã? Oh, that wasn't the way it's Não, done? não foi assim? No. Não. Grant unto Concede thy aos teus servants. servos. Grant unto thy servants Concede a teus servos that with all que anunciem com boldness toda intrepidez they may speak thy word. a tua palavra. How? By stretching forth thine hand Enquanto to heal, estendes a mão para fazer and curas, that signs sinais and wonders e prodígios may be done by the name. por intermédio Oh, do there's that nome. name again. Oh, ali o nome There's mais that uma name vez. again. Ali está aquele nome de novo. Signs and wonders Sinais e may be prodígios done by the name por of intermédio thy do holy nome child do seu Jesus. santo servo Now, wait a Jesus. Agora, espera aí. Remember, the New Testament hadn't been written. Lembra que o Novo Testamento não See, havia they ainda couldn't sido pray because they escrito. didn't know it. Então eles não podiam They orar couldn't porque eles pray, não grant, sabiam. oh Lord, that
Gifts of the Spirit. Ele não podia orar sobre os dons do Espírito, sobre operação de milagres, fé especial, dons e curas. Iriam se manifestar no meio de nós. Eles não podiam orar dessa forma, porque eles não sabiam. Mas, quando você resume tudo, é isso que eles estão orando. Cura, sinais, prodígios, milagres. Aleluia. Agora, vamos ver a resposta. 31st tendo eles orado, tremeu o lugar. People get disturbed because people shake sometimes. The power gets on them and they shake. O pessoal fica incomodado porque algumas pessoas começam a tremer. Mas, nesse caso aqui, a construção, o prédio inteiro começou a tremer. O lugar onde eles estavam. A construção onde eles estavam tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez. Vamos para o capítulo 5, olhar a resposta no versículo 12. E pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Agora vamos para o versículo 15. A ponto que levaram os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluiu também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, quando ouviram a respeito dele. E aqueles atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui estava a sombra de Pedro fazendo milagres. Não existe um padrão para fazer. Não existe a forma de alguém correta de ser feito. Se você cometer um erro, fale com Deus quando cometer. Quando a sombra dele passava, o diabo fugia. Glória a Deus, amém? As doenças iam embora e os espíritos malignos iam embora. Glória a Deus, amém? 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 Amém. Now somebody, you see, bless their hearts, if it had been nowadays, they would have wanted to start immediately a Shadow Healing Association. Agora, capaz de começarem hoje em dia uma associação de cura pela sombra. The only way you can get the devil out of it is to get people vou falar assim, a única forma que a gente consegue expulsar demônio é usar a sombra das pessoas. Não existe uma forma. Não existe uma forma específica para expulsar demônios. I'm going to get over into that one of these days here. Qualquer dia desses a gente entra nesse assunto. Diferentes formas de lidar com demônios. A gente fala sobre métodos de receber cura. Agora, essa é uma forma, a sombra de um homem de Deus cheio do Espírito Santo. O diabo ia embora, a doença ia embora. Amém? Eu disse amém? Amém? Agora, como é que isso aconteceu? Bom, eles oravam. E quando as pessoas têm um desejo e querem alcançar aquele objetivo, eles começam a procurar aquilo, começam a orar por aquilo. Você tem que primeiro desejar aquilo. Minha esposa e eu, nesse mês que passou, fizemos 47 anos. Well, I remember when I was courting her. 25 de novembro. Eu lembro quando eu estava paquerando com ela. E eu cheguei num lugar que eu estava desejando tê-la como minha esposa. Eu não ficava em casa jejuando e orando para ela se tornar minha esposa. Não, eu estava lá, do lado dela o tempo inteiro. Eu estava lá. Eu estava lá para vê-la. Amém? Eu não ficava quieto e falava sobre política. The governor of Texas, falando sobre o governo do Texas, sobre o programa de estradas, and talk about the Antichrist. E falar sobre o anticristo. Não. I talked about us getting married. Eu falava sobre o nosso casamento. I talked about how much I loved her. Sobre o quanto eu a amava. I talked about how lovely she quanto is. Ela é linda. And how desirable. E quanto ela era desejável. Amém? Porque eu a queria. Agora, é errado cobiçar a mulher dos outros. Lá naquela época ela não era de ninguém. Então não tinha nada errado com eu cobiçar ela. Isso quer dizer desejar com intensidade.
E eu fiquei lá tanto tempo que eu acabei convencendo ela a casar comigo. Don't you go tell her that. That's not right. That's not right. I talked her in the notion of marrying me. Convenci ela. Amen. Amém? Praise God. Amen. Glória a Deus. Amém. Talked her in the notion of marrying me. Convenci But a I went casar after comigo. it, praise God. Mas eu Why? fui lá Because I desired her to porque be eu a my wife. desejava. Queria que ela fosse minha esposa. Amen. Amém? So we've been married, Então, we got married. And like one nos fellow said, casamos. we've been married 25 years. Sim, And estamos said we've been casados happy off and on ever since then. 25 anos e somos felizes desde então. There will be ups and downs, whether you like it or Vai whether ter you altos e don't like it. baixos, queira você ou não. But thank God when you love Mas God, graças God a will see Deus, you quando through. você ama Amen. o Senhor te ajuda. Amen. Amém? Well, I just Amém? use that as illustration. Part of it Eu just, só usei just isso para fun. usar uma But ilustração. listen, you know, as a Mas- body of believers, Claro, como um corpo de crentes. there's a body of believers here. Como um corpo de crentes aqui, há um corpo de Let's crentes aqui. desire. Vamos Glory to desejar. God. Amen. Let's stand Amém? up. Oh, Vamos my, my. levantar. You can preach to you folks all day. You just soak it up like a sponge. Eu posso pregar aqui o like dia inteiro que vocês vão sponge soaking up absorver igual water. uma esponja, hein? Close your eyes and lift Feche your seu hands, olho, say it out levante loud, suas let your mãos. heart agree with it. Heavenly Agora Father, concorda comigo. Thank Deus, you obrigado for your holy written word. pela sua palavra santa escrita. Thank you Obrigado for the Holy Ghost. pelo Espírito Santo. Thank you Obrigado for the gifts pelos dons and the manifestation e a manifestação of the Holy Ghost. do Espírito Santo. We desire all 9 of them Desejamos todas as to be made manifestações manifest among us. que se manifestem aqui The no meio de nós. revelation gifts, Os dons de the revelação, word of wisdom, a palavra de the sabedoria, word of knowledge, a palavra de the conhecimento, discerning of spirits, o discernimento de espíritos, the vocal gifts, os dons vocais, profecia, divers kinds of tongues. variedade de interpretation línguas, of tongues. interpretação de línguas. We desire all of them. Desejamos todos But we eles, pray, mas oramos, especially at this time, especialmente agora, that there would be que haja a special manifestation, uma manifestação an especial, extraordinary uma manifestation manifestação extraordinária of the power gifts, do poder, special faith, fé especial, working of miracles, operação de gifts milagres, of healings. dons de cura. Grant, O Lord, Oh, nos dê, that thy Senhor, servants nos dê, seus shall be servos, enabled para que a gente to speak consiga thy word with boldness, falar a sua palavra com by stretching intrepidez. forth your hands to heal, Agora levanta sua mão e the cura, signs and wonders, sinais e maravilhas, gifts of healings, dons de cura, working of miracles operação de milagres, fé especial will be in manifestation se in a manifestará. greater measure E uma medida maior than we have ever do seen que já vimos, or heard, ou ouvimos, read about, ou lemos, know anything about. ou sabemos a Grant it, O respeito. Lord. Nos dê, Senhor, In the name of em nome Jesus. de Jesus. In the Em name, nome, the name, em nome, the no name, nome, the no name, nome, the no name, nome, that name aquele that's nome above every name, que está acima de The todo name. nome. the name O nome of our Lord do nosso and Senhor, our Savior, do nosso the Salvador, Lord Jesus o Christ. Senhor Jesus Cristo. And now, Father, Meu Pai, we claim it. nós We tomamos count it posse. done. And we're going to Já praise foi. you for it. E vamos te And agradecer. we're going to continue to pray E vamos continuar orando along that line. nessa mesma And we linha. thank you. E te agradecemos. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you for the answer. Obrigado pela Thank you for resposta. the manifestation. Obrigado pela manifestação. Thank you for the outpouring of the Holy Ghost. Obrigado pelo derramar do You Espírito said in your Santo. word, Você diz na sua palavra, ask ye of the Lord, mais do Senhor, rain in the chuva time of the latter rain. em tempo de This is seca. the time of the latter rain. Esse é o We tempo ask you for rain, que pedimos the chuva, outpouring, o derramar of the Holy do Ghost. Espírito Santo, the outpouring, o derramar the manifestation a of manifestação all the gifts of de the todos Spirit, os dons do Espírito, and especially especialmente these gifts of power. os dons de poder. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Lift both hands and thank Him now. Levante suas mãos e agradeça agora. Glory to God. Glória a Hallelujah. Deus. Thank you, Aleluia. Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor.